tudo bem? Sou o Vitor Fazio, o GPS 10 é comigo hoje e repercutir ainda os acontecimentos do GP da Áustria. Bom, já se falou bastante sobre a vitória do Verstappen, sobre a quebra do Hamilton, sobre o resultado importante para o Vettel, e hoje a gente vai descer um pouco mais na classificação do campeonato e falar sobre uma outra briga que teve um desenrolar interessante nesse GP da Áustria, que foi a briga do pelotão intermediário. Como vocês já devem estar sabendo, a Haas teve um resultado muito importante no Red Bull Ring, conseguiu o quarto lugar com o Grosjean, resultado muito importante pessoalmente para ele também, quinto lugar com o Magnussen, e mais do que isso, viu a dupla da Renault fora da zona de pontos. O Hülkenberg estourou o motor e o Sainz teve uma corrida bem comprometida por problemas de pneus e terminou em 12º. Além disso, a McLaren pontuou bem menos que a Haas, a McLaren só teve um oitavo lugar com o Alonso, e a Force India, apesar de ter pontuado bem com sexto e sétimo, não conseguiu pontuar tanto quanto a Haas. Eu até separei aqui a pontuação do campeonato, e agora a gente tem, nessa briga particular do pelotão intermediário, a Renault com 62 pontos, ainda melhor, ainda em quarto, o melhor do resto, mas agora com a Haas com 49. São 13 pontos de diferença entre essas duas equipes. É verdade que McLaren com 44 e Force India com 42 ainda estão mais ou menos perto, mas eu tenho sérias dúvidas a respeito da capacidade dessas equipes de realmente manter um nível de competitividade até o fim do ano. Eu acho que nesse momento, agora, a gente está falando de uma briga muito acirrada entre Renault e Haas. A questão é, não parecia tão acirrada até pouco tempo atrás. Inclusive, já se falava, algumas outras equipes, a Force India já fala que não ia conseguir alcançar a Renault. A McLaren, apesar de defender que ia tentar isso, não parecia que ia conseguir. Só o Magnussen disse que a Haas ia correr atrás da Renault, mas estava difícil confiar nisso. Porque a Renault estava tendo uma campanha muito consistente até aqui. Não teve nenhuma atuação tão brilhante até aqui em 2018, mas nunca cometeu erros, nunca teve grandes catástrofes em termos de resultado, e agora que teve, acabou combinando com o melhor resultado da história da Haas na Fórmula 1, e a gente volta a ter uma disputa muito em aberto. Isso tira de vez o favoritismo da Renault, eu acho, que, se me perguntassem se no ano passado, eu diria sim, a Renault é a favorita a esse quarto lugar, mas eu acho que agora a gente está falando de uma disputa muito mais clara por uma série de motivos. Para começo de conversa, a gente está falando de duas equipes com pilotos mais ou menos do mesmo patamar. A gente está falando do Hülkenberg, do Sainz na Renault, do Magnussen e do Grosjean na Haas. É verdade que o Grosjean estava passando por um momento muito delicado em termos de performance, teve um começo de ano terrível. Os outros três pilotos eles estavam conseguindo fazer o que se espera deles, bons resultados. Eu destacaria principalmente Magnussen, que no meu entendimento é o melhor desses quatro até aqui em 2018. Isso significa que o fato de a gente ter pilotos com rendimentos semelhantes já serve para equilibrar um pouco isso. Se uma dessas equipes tivesse, por exemplo, o Alonso, como a McLaren tem, mas não tem o carro, essa briga já poderia desequilibrar um pouco. Não é o caso. A gente tem uma briga que em termos de talento vai ficar mais ou menos a mesma. E aí a gente entra em uma outra questão que é muito importante, que é o desempenho dos carros. Começando pela Renault, que eu acho que é o mais crucial e mais interessante. Porque a Renault, em termos de velocidade, em termos de rendimento por volta, tem vantagem clara sobre a Haas, eu acho. Na maioria das classificações, a Renault consegue se classificar melhor do que a Haas. Em ritmo de corrida também leva vantagem. E isso se deve muito ao fato de que a Renault tem um carro bem nascido, tem dinheiro para desenvolver esse carro, para trazer atualizações com frequência. E aí entra o ponto negativo, o calcanhar de Aquiles da Renault, que é o motor. Que desde o começo dessa era turbo da Fórmula 1, o motor Renault sempre teve problemas de confiabilidade, segue tendo. É verdade que em termos de velocidade vem evoluindo um pouquinho, mas mesmo assim está muito distante dos níveis tanto de velocidade quanto de confiabilidade de Mercedes e Ferrari. E isso é um problema tremendo, como a gente viu com o Hülkenberg na Áustria. A Haas, por sua vez, tem um carro que é bem nascido, tem um motor muito bom, que é o Ferrari, que hoje está quase no mesmo nível do motor Mercedes, mas com o problema de não ter dinheiro para atualizar o carro
com frequência. A gente não vê grandes pacotes de atualização da Haas, que acaba dependendo de um jeito ou de outro do jeito que o carro é desde o começo. Certamente tem atualizações, certamente o carro vai seguir evoluindo, mas talvez não com a mesma frequência que o Renault, o pacote da Renault vai seguir evoluindo até o fim do ano. Então, como a Renault já tem alguma vantagem agora no Mundial de Construtores, combinar essa vantagem que a Renault tem agora com o carro superior, a gente poderia imaginar que isso coloca a Renault com um claro favoritismo. E eu acho que não é tão simples assim, na verdade. O contraponto que eu vou fazer é que agora a gente está indo para uma sequência de corridas que são em circuitos de alta velocidade. Por exemplo, agora a Fórmula 1 vai para Silverstone, que é um circuito de alta velocidade. É verdade que depois vem Hungaroring e Hockenheim, que são circuitos mais travados. Mas aí depois, e aí já na segunda metade do campeonato, tem Spa e tem Monza, que são dois circuitos com retas enormes, e isso deve ser um problema para a Renault. E pode ser uma vantagem para a Haas, da mesma forma que já foi agora na Áustria, que é um circuito de alta velocidade também. Então a gente pode ver nas próximas semanas a Haas recuperando o terreno que não conseguiu ganhar no começo do ano, principalmente por causa dos problemas do Grosjean, e deixando uma briga muito interessante, muito apimentada, eu diria, por esse quarto lugar no Mundial de Construtores. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu ainda apostaria meu dinheiro na Renault, conseguindo esse quarto lugar, mas eu acho que não vai ser uma briga tão óbvia quanto a gente poderia imaginar até algum tempo atrás. A gente ainda vai ter que esperar para ver, mas certamente eu acho que vai valer a pena acompanhar. Valeu, gente. GP Às Vezes vai ficando aqui e até a próxima. Tchau.